Roraima Viva, de volta! Segundo round, porque a batalha aqui é grande, viu? Com ela, a professora emérita do povo, de Marcelino Vieira. Pelo menos do sítio Assaré, ela é. Maria Aparecida de Queiroz, professora doutora da nossa universidade, lá do Centro de Educação, tem obras teóricas, obras intelectuais, agora é contista, memorialista, e está compartilhando conosco suas memórias. Já fizemos o primeiro turno, ela está lá, professora da escola normal, na escola Café Filho, formando diretores para atuarem nas escolas estaduais que estavam naquela fase de expansão, anos 60, final dos anos 60, 65, 66, 67, novas escolas construídas precisando de diretores. E aí, Aparecida, qual era o maior desafio de ensinar o povo a ser diretor? Porque, historicamente, os diretores eram aquele povo duro, carrancudo, ninguém estudava para ser diretor. Uhum. Era o perfil Dona Olindina, lá no Isabel Gundim, professor Acrísio Freire, né, enquadrando os meninos. Era uma coisa quase Crisância Minéia. Crisância Minéia, o terror do Ateneu. E depois no Kennedy. No Kennedy. E aí você vai formar diretores ensinando a ser diretor, porque antes não se aprendia a ser Exatamente, diretor, né? é. Eles recebiam uma formação semelhante à que os professores tinham. Eles estudavam as disciplinas que eram ensinadas para as crianças. Por exemplo, eu fui professora de estudos sociais. Então, tinha estudos sociais, matemática, estudos sociais era história e geografia, lembra, né? Sim, claro. Aí, matemática, língua portuguesa, né? E aí, eles aprendiam as disciplinas que eram ensinadas na escola para poder ele ser um bom gestor. Então, gestor não tem que fazer relatório e essas coisas, não. Exatamente. Mas aprendia também, mas não. Eles tinham também essas aulas. Tinha a educação, eu acho que era a administração da educação brasileira, era uma coisa mais ou menos assim. Para aprender a burocracia. A administração escolar, eles tinham que aprender também a burocracia. Né? Mas tinham que aprender as disciplinas até para tirar as dúvidas, para orientar os professores. E compreender as coisas, porque senão eles iam travar o processo pedagógico. Mas você vai ensinar diretores no momento em que saíamos da experiência de Paulo Freire, saíamos da experiência lá em Angicos, das 40 horas, saíamos da experiência de pé no chão, também se aprende a ler nas rocas, os acampamentos, as escolas acampamentos, até o Café Filho foi construída no terreno de um dos acampamentos, e você está vivendo 1967, véspera do AI-5, o temido AI-5 que feriu, não se pode dizer de morte, porque a educação não morre, mas ficou bem aleijada, né? Exatamente. Mas eu fui sentir o AI-5 na UFRN. Sim, porque você entra depois. Eu entro em 68, eu entro no auge. Quer dizer, até então era possível ensinar livremente a educação. Bom, não era tão livremente, né? Assim, não havia aquela censura explícita. Porque os professores que vieram para formar essa turma aqui eram os professores de Minas Gerais, do antigo, de uma escola chamada Pabai, que funcionava em Belo Horizonte. Então, essas professoras eram as que vieram de lá. Assim, olhando hoje, elas eram modernas ou eram conservadoras? Bom, eu acredito que elas eram conservadoras, né? Porque elas permanecem, algumas delas ainda estão vivas, né? E elas são bem conservadoras, né? Então, agora, naquele momento, se você me perguntar assim, o que é que passava na sua cabeça? Pronto, faz de conta que eu perguntei. O que é que se passava na sua cabeça? Na minha cabeça, o que é que se passava? Bom, eu vim perceber mesmo as coisas que estavam acontecendo quando eu fui para a universidade, em termos de Brasil. Quer dizer, de repressão, mas... De repressão, como exatamente. Professora de diretores, você colocava em prática aquilo que aprendeu lá com Paulo Freire, lá com o povo do MEB, que era considerada, digamos, uma educação... eu vou chamar de progressista para não chamar de subversiva. Não, mas pode ficar certo que o MEB foi uma grande escola para mim. Olha, no MEB nós tínhamos dias de estudo. Por exemplo, nós estudamos a matéria magister,
que foi aquela encíclica revolucionária. Então, nós vivíamos, a igreja vivia um momento, assim, de muita efervescência, né? E, assim, o que acontecia ali dentro era uma coisa, vamos dizer assim, a gente estudava, mas era quase, os livros que a gente lia eram livros, por exemplo, eu tinha um livro que eu ainda tenho até hoje, chama-se O Drama do Século XX. A gente estudou esse livro. Tinha um padre Edson, que era, a gente chamava até que era como se fosse, vamos dizer assim, ele era o mentor, né, dos nossos estudos. E eu estou até me arrepiando de emoção, de pensar como era difícil. A gente tinha ali no MEB já, naquele MEB que eu estudei, que depois foi que eu vim aqui para Natal, ali teve um cimento muito forte dentro de mim, né? Eu comecei a despertar muito mais para o mundo e para o que estava acontecendo em termos de repressão, né? Porque era uma censura muito, não era velada, ela era explícita. Porque quando as aulas do MEB, elas só iam ao ar quando o superintendente dava o ok, era um processo de repressão, né? Explícita, era censura explícita. Então, aquela memória, ela veio comigo. E assim, eu sempre, por exemplo, quando eu estudava, por exemplo, a geografia, você sabe que é uma disciplina altamente política, né? E a história também. E ali eu trazia um conhecimento, por exemplo, da importância de você conhecer o lugar, de você conhecer como as pessoas vivem, como é que elas vivem, que há diferença na forma de as pessoas viverem. Eu já trabalhava isso. Mas isso, professora, já era... Isso é subversão, professora. Era, exatamente. Porque a senhora tinha que ensinar as capitais do mundo. Aí elas aprendiam, mas compreendendo o que estava acontecendo no mundo e o que estava acontecendo ao seu redor. Ao seu redor. A senhora foi dar aula para, geograficamente, num território, né, em que havia toda uma movimentação exatamente, política. Havia uma tradição disso. Isso mesmo. Luta dos operários, do pessoal do porto. E com certeza aquela escola ela não foi escolhida por acaso, né? Certamente. Ela não foi escolhida por acaso. Eu lembro demais a figura de Ilma, com aquela calma, aquela serenidade, mas ela era uma mulher muito firme, né? E isso aí já era uma coisa que ajudava ela a se impor politicamente, né? Olhando hoje para trás, professora, se fazem diretores como antigamente hoje ou não? Hoje, os diretores de hoje estão mais acostumados, estão mais interessados em agradar os colegas professores do que pensar que sua escola é a melhor. Mas veja só, hoje eu estou um pouco distante dessa realidade. Eu acho que eu não seria justa fazer até qualquer comentário, né? Porque eu não estou muito próximo dessa realidade. Naquele momento, eu estava bem perto, né? Agora eu não estou. Mas, assim, a política educacional hoje, ela é uma coisa muito vinda de cima, né? Vinda de cima. Mas na época também era. Também era. Mas, uma coisa da verticalidade. Né? Mas veja bem, eu acredito que muitos professores que estavam ali, que não passaram, né, nem por aquele treinamento lá de Paulo Freire, né, nem pelo MEB como eu passei, eu acredito que aquelas pessoas não estavam muito ligadas no que estava acontecendo no mundo e nem preocupadas em trabalhar, por exemplo, a geografia com esse viés político, pedagógico, de compreensão da realidade. Eu tenho certeza que eu já fazia isso. À noite a senhora estudava para passar no vestibular? Morta de cansada. E morava onde? Morava na casa da minha avó, na rua Ceará Mirim. Na Cidade Alta, Tirol. Cidade nova. Exatamente. Área rica. Entre os chiques. Passava o dia entre os pobres das rocas e à noite entre os xarias. De dia entre os canguleiros e à noite ceando entre os xarias. Mas assim, veja bem, minha avó era uma pessoa muito simples. A rua Ceará Mirim, naquela época, era uma rua que não tinha um poste na esquina e outro lá não sei aonde, né?
Era uma rua escura que não tinha calçamento. Quer dizer, do quadrilátero ali do Plano Palumbo era uma rua esquecida. Esquecida, exatamente. Até a rua Zé de Alencar, que descia para ali, né? Eram as casas, tinha, por exemplo, na esquina tinha um sobrado, a casa do meu tio que morava perto também tinha 2 pavimentos e tal, mas passou ali para aquele outro lado, a rua Ceará Mirim, era As casas mais simples. bem simples, eram casinhas, não tinha água encanada. Para a casa da minha avó, atrás tinha uma mangueira e tinha um poço, era lá que se colhia água. Pensei que a senhora ia buscar água na Lagoa de Manel Felipe. Quase. Ou no Riacho do Baldo. Pois é, mas ali passava o Riacho do Baldo. Mas não tinha nada de calçamento. Era uma mangueira e ali tinha um lugar onde se apanhava água. 1967, a senhora nessa luta. O dia todo 67, dando aula e à noite estudando para passar no vestibular. Aí foi assim, uma coisa maravilhosa. Passou no primeiro. Passei no primeiro na Fundação Zé Augusto. Pulei a janela. Por quê? Para não ter o cabelo cortado por causa do trote. Era uma loucura, né? O trote naquela época. Você foi do tempo do trote, Fui, doido, né? Fui. Bom, O meu mas... já estavam tomando remédio controlado. Mas, o seu assim, trote era pesado. Era, naquela época era. Porque mas a faculdade de educação era na Fundação Zé Augusto. Era, ainda. Foi um período, depois foi ali para a Praça Cívica, Sim. em frente, ali tinha um prédio e nós fomos para ali. Onde era a escola modelo? Não? Ali. Onde é onde é o Anísio... Teixeira. Anísio Teixeira. Exatamente. Só depois é que nós fomos para o campus, né? Aí, a minha turma... A senhora entrou em 1968. Aí o que eu fiz em 69? Escute só. Antes, em 68, a senhora foi premiada como testemunha ocular do AI-5. Fui. 68, né? Mas já deu para sentir. Não, mas quer dizer, quando eles habitaram em Brasília o AI-5, já virou a chave aqui, já chegou de imediato? Não. Ou ainda demorou um pouquinho? Demorou um pouco. Deixa eu só contar aqui. 69, aí houve um curso em Belo Horizonte para supervisores do pessoal das secretarias. Eu tranquei o meu curso e fui para lá. Porque a senhora era funcionária do Estado? Era funcionária do Estado. Exatamente. Então eu fui para lá e eu não terminei com essa turma de 68. Terminei em 72 com Quem era de 68? Quem era dessa turma? Eu não me lembro agora. Era Zuleide Teixeira. Mas quem terminou comigo em 72 foi Eva Cristina, foi Jomária Mata, que foi professora aqui. Quem foi mais que terminou aqui? Bom, esse período aí foi um período bom, mas... E a senhora passa quanto tempo em Belo Horizonte? Mas quando foi que eu senti? Fiquei 1 ano lá e voltei. Aí, quando eu voltei, tinha um restaurante universitário ali, na Deodoro. Na Deodoro. Pronto. Ali nós começamos a sentir fortemente o AI-5. Eu fui me candidatar para ser do diretório acadêmico. Eu tive que ir lá diante da ASE. Que era onde? Era ali onde agora nem tem mais aquele prédio em frente à escola doméstica. Sim, onde foi a capitania do porto e foi a reitoria. E agora não é mais. Não é mais. Nada. Agora derrubaram aquele prédio. Deve subir um arranha-céu ali. Deve, pronto. Então, isso foi uma coisa... Foi lá bater continência. Para quem? Eu não me lembro agora o nome, mas era o cara que cuidava lá da ASE, né, meu filho? Assessoria de Segurança e Informação. O SNI. Exatamente. E seu nome estava lá na ficha? Você foi aprovado ou você já era bola preta? Não, era não. Já tinha o carimbo de subversivo? Eu fui lá, mas eu tinha que me apresentar para poder me candidatar. Olha só. Tinha isso? Oxe, a democracia. Demais, rapaz, era negócio sério. E aí passou, teve medo de ficar presa lá? Não, eu ia morrendo de medo, mas eu era determinada já, né? Eu tinha aquela semente, né? Era para o diretório de pedagogia. De pedagogia, exatamente. Eu fazia aquela semente. Isso é uma coisa importante que eu digo, né? Que
Foi aquela semente toda que vinha, né? Ali germinando. Germinando. Tava no algodão ainda, aquela sementezinha do feijão tava no Pronto, algodão. né? Mas vamos decifrando, né? E aí Bom, vai, recebe o sinal verde da ASA e vai ser candidato ao diretório. E fui lá, porque parece que só tinha uma chapa, não foi assim muito. Ah, não foi uma eleição disputada não? Assim, tivesse Não, que... foi não. O de pedagogia não tinha não. As pessoas davam graças a Deus que quem quisesse naquela época, né? Porque era muito difícil, né? E quem foi da sua gestão? Agora, eu lembro que na época, olha só, agora deixa eu ver, tinha a turma de direito lá da Ribeira. Vizinha ao teatro. Agora eu vou lembrar o nome das pessoas, agora estou lembrando agora deles. Mas eram, assim, aquelas pessoas que enfrentaram, né? Enfrentaram mesmo, confrontavam a ditadura, né? Gileno Guanabara. Gileno Guanabara. Gileno era uma pessoa. Deles. Ele tá vivo Marcos aí. Guerra. Marcos Guerra foi depois, né? Foi. Aliás, foi antes, mas antes. Gileno foi meu contemporâneo. Linha de frente. Exatamente. Era do diretório do direito. Sim, e aí vocês conviviam? Convivia. Gileno era do partido, você era também do Partido Comunista? Eu nunca fui filiada a partido, eu sempre fui disciplinada para isso. Eu sou sempre foi inteira? Eu não gosto muito, eu não consigo ser... Né, eu gosto... Dogmática. Não, eu defendo meus princípios, estou lá, sou uma pessoa ligada realmente humanista, verdadeira humanista, sou de esquerda mesmo, mas eu não milita? Eu milito, mas não como filiada. No partido? Não milito. E você foi presidente do diretório? Não, eu era membro da diretoria. Como era esse tempo, Aparecida? De estudante de pedagogia, ou você já trabalhando na Secretaria de Educação, vamos dizer, já era mais madura do que as meninas e os meninos mais jovens? Eu acho que naquela época já tinha muita gente, colega minha, que já trabalhava. Porque a gente já estava aí 20 e tantos anos, né? Mais maduro. Mais maduro, Então, assim, era muita gente que já trabalhava, pessoas, assim, por exemplo, tinha colegas pobres, das quintas, outras de outros lugares, por exemplo, que era arrimo de família. Eu, por exemplo, naquela época já era arrimo de família. Meu pai morreu em 62 e eu fui, né? A maioria dos alunos trabalhava já? Muitos deles já trabalhavam como professores. Trabalhavam como professores. O curso era uma espécie de, vamos dizer, para ter uma promoção dentro uma ascensão dentro do curso. Exatamente, era. Que era a maioria normalistas, né? Mas no caso, sim, elas vinham as normalistas, né? As normalistas lindas, todas né? De honra. Normalistas lindas, né? Aí havia gente, por exemplo, formada em Direito, mas estava fazendo Pedagogia, o caso de Zuleide, né? E outras colegas nossas que trabalhavam, né? Já como professoras, muita mesmo, Catarina, Luzimar, que eram pessoas que trabalhavam, né? Irene, todo mundo que ou trabalhava na Secretaria de Educação ou como professora do Estado ou do município. O que era ser aluno de pedagogia naquele período? Pois era uma coisa maravilhosa, porque eu estava ali realizando um grande sonho. Não era fácil, porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. Eu tinha como eu morava na Ceará Mirim, tinha uma colega chamada... Ali na Ceará Mirim morava uma pessoa fantástica, que foi professor da UFRN, chega, meu Deus do céu, Severino, professor Severino Oliveira, pai de Marcelo Oliveira. Então, eu era colega de Regina. Eu subia da casa da minha avó, ia para lá, e ele ia deixar a Regina lá na faculdade e me dava carona. Na volta, a mesma coisa. Ainda hoje eu sou amiga de Marcelo, assim, quer dizer, quando eu encontro uma pessoa que ficou, né? Eles não moram mais, né? Todo dia ali dissolveu-se, mas foi um período assim. Então, eu encontrava essas generosidades também, né? E como tinha muita gente, por exemplo, eu fui colega de Sônia, de João Faustino, né? Então era um período assim... Que também era da sua região lá. De Pau dos Ferros, né? Ela é de Pau dos Ferros. E aí, tem um fato interessante. Me conte. Como havia o restaurante que eu falei para você... Na Avenida Diodoro. Aquele restaurante, ele foi, inclusive, interditado pela polícia. E todo mundo ficou tonto, né?
nesse dia, eu tinha sofrido um acidente. Assim, Você almoçava lá? Às vezes almoçava, às vezes jantava. Era muito bom, porque era um encontro, né? Era ali onde as conversas se davam, né? E políticas e também de outros campos, né? outros campos, a gente conhecia. Afetos. Ah, pronto. Você paquerava muito? Paquerava. Eu tinha lá as minhas paqueras. Segredo de Que Estado. já foram, né? Que já foram. Foram pra você, ingrata. Ingrata. Mas não pois é, exatamente. Mas era muito interessante. Aí né? fecharam o restaurante. E aí? E aí ficou todo mundo perdido. Eu voltei a fazer comida na casa da minha avó. Nem me lembro mais onde era que eu comia, meu Deus do céu, porque naquela época não tinha essas facilidades de restaurante. Era bem complicado, eu acho que foi muito complicado. Agora, muita gente morava na residência universitária, eu não morava, eu morava na casa da minha avó, né? Mas quem morava na residência dependia diretamente do restaurante. Demais, porque era tudo gente linda, maravilhosa que vinha do interior, né? De outros estados brasileiros e daqui. E aí demorou quanto tempo essa interdição? Agora, eu não Mas não abriram tenho, depois ou fecharam para sempre? eu acho que ficou fechado. Eu não tenho certeza. Era para o povo não fazer Não comunismo. fazer, exatamente. Não fazer movimento. Eram os bichos papão que estavam ali dentro, né? Quer dizer, as pessoas eram tratadas como rejeito, né? Rejeito. Então, foi um período muito duro, né? Você também conviveu, quer dizer, você vivia talvez um drama. Na faculdade, você era uma mulher que era do mundo prático da educação, porque você já tinha experiência como professora, você já tinha experiência formando diretores, ou seja, você já chega na universidade, você não era uma neófita, não era alguém que estava chegando ali, você já era uma veterana. Era. Talvez soubesse até mais de alguns professores, do que alguns professores. Em termos de experiência, sim. Experiência prática. É. Né? Mas também tinha um outro lado. Você trabalhava na Secretaria de Educação, você trabalhava no Kennedy, formando professores, e num ambiente em que muita gente não era da universidade. Era, isso exatamente. Então era um negócio meio paranoico, não era? Era. Quer dizer, você enfrentava problema de um lado e de outro. Exatamente. A gente tinha como é que eu quero dizer assim... Mas acabava que não era uma convivência ostensiva, né? Mas às vezes eu acho que entrava em choque. Às vezes entrava em choque, sabia? Você agora tocou numa coisa que eu não me dava muito conta disso, né? Mas era muito rico isso. Você faz a Universidade Federal, entre 1968, vai para Minas, passa um ano por lá, tranca o curso, termina em 72. Exatamente. Eu tive o privilégio de fazer parte daquela formatura que foi, eu acho, uma das poucas onde todos os formandos da UFRN se formaram na Praça Cívica. Sim. E, naquele momento, o discurso do Paraninfo, o discurso do estudante representado foi um discurso de protesto. Quem foi? Não me lembro o nome, mas eu acho que aí foi um discurso que... Ninguém esperava. Não, mas aquela praça tremeu. Pegou fogo. Foi. Aquela praça pegou fogo. Foi lindo demais o discurso dele, era um discurso de protesto. Então, realmente... 1972. Foi, 1972. Era um momento assim. Daí a pouco já começava um pouco, né, a tal da abertura, né, restrita e tal, né? 72. Foi quando começou um pouco mais de abertura. Mas ainda era muito duro. Muito duro, na prática. Foi um ato de coragem do aluno. Demais. E foi muito aplaudido. E aí a palma comeu. Foi o muito grito aplaudido, comeu. exatamente. Diziam o quê? Qual era a palavra de ordem da época? Já era baixa ditadura, né? Baixa ditadura. Forte. 78, fortíssimo. Muito forte, Mas vamos voltar, não para a ditadura, mas vamos voltar para aquele tempo lá da República Democrática do Assaré, porque tem um eleitor importante de lá, que quer falar com a gente. Olá, minha irmã. Aqui estamos, mais um momento importante da sua vida, da nossa, para relembrar que somos filhos dos nossos pais, são pessoas íntegras que viviam literalmente na roça. Em 1956, nós fomos estudar em Marcelino de Vieira, no primário. Lá nós concluímos
E você foi um pouquinho antes de mim para Catolé do Rocha, fazer o ginásio na época. E em 1961 eu fui fazer o ginásio em Alexandria. Em agosto de 62, nosso pai veio a óbito. E aí, logo a seguir, final do ano, de dia 19 de dezembro de 62, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Mas sei que deixei você estudando, continuando tão esforçada, né, de uma maneira tal que hoje eu pergunto, o que lhe motivou tanto a ser uma professora tão aplicada e tão qualificada o quanto você é? E aí, Aparecida, o que lhe levou até essa obstinação para ser professora? Aquela coisa que a gente falou no começo, né? Eu, primeiro, assim, eu muito criança já achava que tinha que estudar. Tinha que estudar. Eu lembro quando meu pai morreu, em 62, minha mãe... Foi o que fez você vir lá desistir lá de Catolé do Rocha? Não, meu pai era vivo. Ai. Meu pai morreu, eu estava em Caicó. Não vamos falar muito agora sobre esse assunto, que fica muito ruim para mim. Então, mas depois da morte do meu pai, que eu vinha para o sepultamento, minha mãe dizia, minha filha, você ainda vai voltar para estudar. Aí eu pensava comigo, mas se eu não for estudar, o que é que eu vou fazer da vida? Né? Porque nós tínhamos o que nós tínhamos de bens, de propriedade, foi tudo dividido por uma meieira e 13 herdeiros. 14, aliás, né? Porque tinha os filhos. 14 herdeiros. Então, era uma meieira e 11 herdeiros. Então, não tinha ponto correr. Eu via no estudo uma forma de eu vencer na vida. E eu acho que naquela época foi. Era bem verdade aquilo. Agora, eu acho que eu toquei um pouco nessa questão. Eu não sei se agora, como é que os jovens de hoje, eles estão vendo o estudo, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o Enem não tem mais, assim, um número tão grande de inscritos, né? A gente vê, por exemplo, universidade como a universidade privada, né? Elas reduzindo muito, né, o seu coeficiente de estudantes. Então, eu acho que nós não temos ainda, eu não conheço, pelo menos, uma pesquisa que diga as razões, né, desse recuo. É uma decepção? Será que eles não têm, hoje, Aparecida, aquele cachorro preto chamado necessidade que você enfrentava? Vou lhe pegar, vou lhe pegar, vou lhe pegar? É, exatamente. Eu não sei como é hoje que as Quer dizer, pessoas... se você não fosse estudar, seria hoje o quê? Prefeita de Marcelino Vieira? Nada, de jeito nenhum. Eu não seria. 300 meninos. Exatamente. Eu não sei o que eu seria, né? Mas eu vi no estudo realmente o caminho para eu, vamos dizer assim, vencer na vida, naquele momento. Era isso. 72 você acaba o curso e aí continua na Secretaria de Educação. Continuo. Até quando? Até o mestrado. Quer dizer, você foi fazer mestrado em São Paulo, em Campinas, pelo Estado ainda. Ainda pelo Estado. 1978. Quando eu estava lá, fazendo o mestrado, houve vamos dizer assim, o MEC, olha lá, olha a contradição, né? O MEC ampliou muito as universidades e a perspectiva era criar cursos de pós-graduação, mestrado. E aí incentivou, veio um incentivo de bolsas para a gente estudar. Eu estava lá e fui comunicada, né, de que eu iria receber uma bolsa e quando voltasse eu teria o compromisso de vir ser professora da UFRN. Olha, mas antes, como é que se dá essa sua escolha? Porque certamente muitos seriam os chamados e poucos os escolhidos. Mas não foi sua tia de novo, não, nem sua prima, mas nem o padre, não. Não, né? A Unicamp tinha sido criada recentemente. 75, eu acho, por aí. 75. E aí, eles saíram procurando estudantes pelo Brasil. E veio uma comitiva
para o antigo Departamento de Educação daqui. E aí as pessoas da Secretaria de Educação, que eu estava lá, ficaram sabendo e viemos fazer entrevista e fomos aprovadas. Você e quem? Quem foi? Vários. Eu, Conceição Spinelli, Maria da Paz, Joana Dantas, que a gente chama rapazinha, Joana Dantas, daqui do nosso departamento. Na época também o pessoal da Sociologia, foi Spinelli, Wilton, Germano, foram nessa leva assim, de criação da Unicamp, né? Então, do mestrado na Unicamp. E nós nos fomos para lá, essa turma toda foi para lá. E quando nós voltamos, nós já estávamos com um contrato aqui na UFRN, com compromisso, fizemos um concurso interno para professor colaborador. Isso em 1970 e quanto? Não, 84 você voltou. Você ficou lá até 84. Mas eu já estava nomeada. Sim. Entendeu? Porque quando eu voltei, eu já estava nomeada. Não, Quando foi? Você foi na época, então, do professor Domingos. Na época do Porque professor todo mundo foi naquela época. Foi. Ela não era nem um trem da alegria, já era uma refesa todinha, não era? É porque as universidades, elas... Houve vamos dizer assim, essa expansão, que foi uma coisa muito rica. O que era o curso de pedagogia da Universidade Federal antes e depois dessa chegada desse povo, desses unicampianos? Veja bem, da Unicamp, quem ficou trabalhando lá foram, eu lembro bem, 4 pessoas. Era eu, Maria da Paz, Joana e Conceição Spinelli. Né? Olha, o antes eu não conhecia. Eu posso dizer a vocês... Você não estudou lá? Peraí, mas deixa eu dizer. O antes, havia alguns professores que fizeram mestrado nos Estados Unidos. Entendeu? Então, por exemplo, várias pessoas de nossa... Eu lembro bem de Marlíria. Então, que o pessoal fez mestrado fora. E aí, esse pessoal chegou... Eu acho que, assim... Havia uma mentalidade diferente, né? Era um pouco, vamos dizer assim, a Unicamp tinha já nasceu, parece, com aquela vocação. Pegada mais da sociologia, da escola de Frankfurt, aquele Frankfurtiano. Exatamente. Eu fui aluna... Era mais militante. Eu fui, exatamente. Era assim, lá também era, vamos dizer assim, a Unicamp fez história, né? Conceição, o pessoal da economia forte, né? Fortíssimo. Conceição Tavares. Fortíssimo. A química já era forte. Muito e a pedagogia era forte? Era. E aí, entra para dar aula na educação, vai trabalhar numa área, já na área aquela de metodologia, aquele negócio tão difícil. Tu não tinha um negócio mais fácil para ensinar, não, mulher? Não, mas era muito bom. É bom pra tu, porque aquele negócio ninguém entende, não. Entende? Metodologia. E como eu já Aquilo é igual a física. E como eu já tinha aquela formação... Lá de trás. Lá dos estudos sociais, no curso do MEC, né? Do PABAI lá. Pra ser professora de diretor. Exatamente. Aí foi mais fácil. Aí foi. Então mas foi uma opção minha de fazer, né? Porque eles ofereciam a linha, né? E aí eu fiz. Pronto, voltei e fui ensinar. Quer dizer, você com o mestrado, porque o curso, o Centro de Educação, na época, o Departamento de Educação, ele oferece curso disciplina para várias licenciaturas. Uma dessas licenciaturas era pedagogia, mas eu trabalhei nas ciências sociais, trabalhei em artes, né? Trabalhei no curso de artes, quer dizer, até hoje. A metodologia está presente em todos mas eu não só trabalhei metodologia. Trabalhou o que mais? Eu trabalhei política educacional, eu trabalhei administração da educação, né? E trabalhei, mais ou menos assim, essa área também grande que eu tinha formação, né? Essa perspectiva mais ampla da educação, não só a metodologia. Quer dizer, você deu aula durante 8 anos, aí arrumou a mala foi-se embora... De volta para São Paulo. Agora para capital, né? Aí foi para a USP. Aí agora está na hora de eu fazer meu doutorado, né? Aí eu fui para a USP. Cuja faculdade fica ali na entrada do campus. Aí, bom, como é que foi lá, né? Teu orientador era quem? Lá eu tive como orientador o professor Pedro Jacob. Sim. Da sociologia, né? Que ele trabalhava com a sociologia. E foi estudar metodologia também? Não. Aí eu fui estudar políticas educacionais. Administração da educação.
meu doutorado em administração da educação. Passou Aí eu fiquei... 5 anos lá? Porque naquela época você podia pedir prorrogação, né? Mas... Além de estudar, tu fazia o que tanto em São Paulo? Meu Deus do céu, eu conheci São Paulo porque São Paulo é uma cidade muito rica, né? Naquele momento era riquíssimo, teve uma vida cultural muito intensa. E, assim, o doutorado da gente, ele vai para além da universidade, né? Aí conheci pessoas interessantíssimas, foi um momento muito rico. Bom, mas eu não fiquei o tempo todo lá, né? Eu fiquei enquanto eu tinha bolsa, depois eu voltei para cá e fui construir minha tese, né? Terminei a tese. Voltou, defendeu? Voltei, defendi. Eu estudei sobre educação rural. Você, inclusive, lançou um livro sobre a educação rural que retoma a sua trajetória lá atrás. Da minha dissertação. Como diz o professor Martim Barbeiro, né, não é você que escolhe o tema. Não é o tema que escolhe o pesquisador. Exatamente. Então, aquele tema, você, na verdade, já foi escolhida por esse tema lá atrás. Eu já fui, vamos dizer assim, picada por ele. No tempo lá do sítio Assaré. Do sítio, exatamente. E eu queria retomar aquilo ali. Mas veja bem, quando eu trabalho o passado, essa é uma coisa que eu tenho cuidado, né? Porque pela compreensão da história, o passado, ele ilumina o presente. E ele também, ele traz informações para você corrigir e você pensar o futuro. Claro. Né? Então, essa perspectiva histórica, ela é uma coisa que acompanha o meu pensamento, né? Acompanha a minha postura política. Quer dizer, se isso foi dessa forma, não vai poder ser do mesmo jeito, mas também não pode morrer, quer dizer, a roda já foi descoberta, então nós vamos trabalhar como... essa roda roda melhor. Essa roda melhor. E você teve um trabalho importante formando gerações e mais gerações de pesquisadores, primeiro lá na metodologia, depois na administração, e tem uma que é louca por você, que está aí com a gente. Quem é? Sou a professora Luciane Terra, do Programa de Pós-Graduação em Educação. A minha história com Maria Aparecida de Queiroz se iniciou em 2002, quando ela iniciou a minha orientação de mestrado em Educação, e se seguiu com o ingresso em 2004 no doutorado, também como minha orientadora. Com Aparecida, aprendi a pesquisar, aprendi a valorizar a escrita acadêmica. Ela atuou durante muitos anos na linha de pesquisa Educação Política e Praxis, linha que ela ajudou a fundar. Ela ensinou muito aos nossos orientandos, inclusive a mim, né, porque nós também trabalhamos dentro de uma perspectiva de orientação coletiva dos pós-graduandos, e a Aparecida sempre foi a querida, porque sempre dava contribuições muito significativas na parte metodológica. Ela era nossa especialista em metodologia de pesquisa, aquela que dava a orientação especial nos projetos de pesquisa dos nossos pós-graduandos. Aparecida se aposentou logo no meu primeiro ano de mestrado, e desde então foram mais de 20 anos atuando como professora voluntária do programa de pós-graduação, ensinando a todos nós a importância da qualidade do rigor metodológico, mas também da escrita acadêmica. Aparecida, como você avalia a contribuição que prestou ao programa de pós-graduação em educação da UFRN? Muito obrigada, Aparecida Queiroz, pelo muito que ensinou a todos nós. Gratidão eterna, minha eterna orientadora. Muito obrigada por tudo que nos ensinou. De matar, né? Também você... Não, é de viver. É de viver. Pare com isso. Olha a palavra certa, viu? Olha o método, o rigor metodológico, epistemológico. Não, e aí, você acho... hoje enxerga que você foi importante ou você continua se achando aquela menina que começou a ensinar a seus sobrinhos lá? Ela não morreu. Ela está viva. Aquela menina não pode morrer. Ela vive eternamente em mim.
ela me acompanha durante toda a minha vida. É por isso que você escreve tanto livro de memória? Para não esquecer para não esquecer daquela menina? Não, mas olha, essa Luciane, eu posso dizer assim, que ela é realmente uma pessoa muito especial. Ela e outros, olha, nesse período que eu fiquei aí quase 20 anos, ela disse mais de 20 anos, né? Foi até, eu fiquei de 2003 a 2023, como professora colaboradora voluntária. Já aposentada. Aposentadíssima, nunca quis nem ser professora substituta, porque eu queria ter a minha liberdade. E aí foi realmente essa liberdade. E orientou quantos trabalhos? 8 teses e 8 dissertações. E eu diria que o maior ganho de tudo isso foi o afeto, que até hoje, você vê, né, essa jovem senhora maravilhosa aí, ela chegou a ser coordenadora do programa de pós-graduação. O que é mais difícil de ensinar o povo? É metodologia ou ensinar a escrever, Aparecida? Eu diria que mais difícil é escrever, é ensinar a escrever. E eu sempre fui aquela orientadora, eu diria assim, eu era rigorosa, eu não era rígida, que Bourdieu faz bem essa diferença. É diferente você ser rigoroso, porque você, no trabalho científico, você tem que ter rigor, mas você tem que ser amorosa, como diz Paulo Freire. E eu acho que isso foi assim, a coisa mais linda que eu pude aprender nesses anos todos. Pois tem uma pessoa aí com raiz na sua terra, em Marcelino Vieira, onde é que tu foi buscar esse povo? Que é apaixonado por você. Eu conheço a Aparecida mais ou menos aí pelos anos de 1998, 99, quando eu fazia o meu doutorado no programa de pós-graduação em educação, onde ela atuava como professora. Na verdade, a Aparecida foi a minha professora de metodologia da pesquisa, e eu me recordo muito bem das suas aulas. Aulas descontraídas, aulas que imprimiam um sentido da ética e do respeito ao conhecimento, à epistemologia. E isso foi extremamente importante para a minha vida como pesquisador, como professor que sou, e até como escritor. Recentemente, quando nós nos reaproximamos, a vida nos deu essa oportunidade, não mais na condição de professora e aluno, mas na condição de amigos. Isso foi muito bom, porque quando a Aparecida me apresentou os originais do seu novo livro, A Vida é Movimento, olha, posso dizer que me encantei, por várias razões, mas a principal delas é por recuperar determinadas situações que andavam adormecidas dentro de mim mesmo. E ela faz isso de uma forma tão singela, mas ao mesmo tempo com aquele respeito de cátedra, porque são situações que ela vivenciou, experimentou e que de uma forma ou de outra nós também passamos por aqueles episódios que são narrados no seu livro. Eu quero dizer, Aparecida, que você é uma pessoa especial. Especial na condição de professora, especial na condição de amiga e agora na condição de escritora. Aparecida, mas eu gostaria de saber qual vai ser o próximo livro, hein? O neto de Herculi, de Marcelino Vieira, quer saber. Puxa Antes vida, de falar do próximo, vamos falar disso que ele disse. O referido é verdade e você dá fé? eu dou. Olha, Adriano é uma pessoa maravilhosa. Essas 3 pessoas que falaram aí, cada uma delas tem um significado muito grande na minha vida, né? Cada uma delas, né? Mas, assim, eu já falei, meu irmão, que é essa pessoa muito querida. Fernando, só tem ele agora de homem, né? Mas ele não comanda a família toda, não, né? Tem vontade, mas a gente não obedece nem sempre, obedece a ele. Luciano é essa pessoa maravilhosa e Adriano me adotou também agora como
amiga, que isso foi um privilégio. A gente já era, mas teve uma aproximação muito grande. Ele é uma pessoa linda, maravilhosa. Eu quero Antes de dizer qual é o próximo, vamos dizer os que você já fez. Certo. Você agora não dá mais aula, não orienta mais trabalho, se dedica a escrever. A mão de Adriana, a escrever. A escrever. Agora eu vou dizer. Agora eu me dedico. Eu escrevi muita coisa, né? Textos de publicação. Científicos, técnicos. Científicos, técnicos, né? Publiquei até em periódicos internacionais. Mas, assim, quando eu me aposentei, aí eu pude... Agora. Eu já foi no Era meio... isso que você queria ser? Escritora? Pois é. Eu queria ser autora dos meus textos, onde eu pudesse, inclusive, falar daquilo que estava dentro de mim. Não aí, ter que seguir o cânone da metodologia, nem a epistemologia. Nem aquela, né? Que você obriga os meninos a escrever, né? Mas eu continuo seguindo. Aquilo ali, tudo foi formação. Você fez aquele livro sobre educação rural, que foi a publicação da sua dissertação. Dissertação, Esse foi o segundo. E depois você dedicou-se a uma obra mais memorialística. A obra memorialística foi primeira. Foi primeiro. Foi esse livro, né, chamado O Inesquecível Sertão do Açaré, que é assim... Deixa eu ver, é bonito. Essa foi a primeira edição, que foi pela Sarau das Letras. Lá de Mossoró, do querido Davi. Davi. E quem é esse povo todinho aqui nessa fila só aqui? não tem aí eu nem Fernando. Sim. Essa casa onde nós nascemos. Tá certo. Quem é esse no cavalo aqui, esses dois no cavalo? Esses aqui do cavalo é meu irmão José, que morreu já bem novinho, com 12 anos, 13. E na lua da sela, como a gente chamava, né? Deve ser aí um cavalo alazão, que meu pai, né, gostava desse tipo de cavalo. Era Zélia, minha irmã, que morreu em 2014. Acho que era um perigo subir nesse cavalo, viu? Era. Aqui nós temos nossas irmãs, quase todas já morreram. Essa bebê aqui ainda é viva. Sim. E essas duas aqui ainda são vivas. Essas duas que estão aqui e essa aqui. Uma dessas que está em pé já morreu também. Esse livro esgotou. Aí você lançou um segundo. Aí eu uma segunda edição. Rósio agora. Ou de rosa, que Rósio não existe. Exatamente. Quando Salmão. ele tinha, essa editora tinha publicado já esse meu livro em 2018. Histórias silenciadas, história que é de sua dissertação. Texto acadêmico. Aí a editora ligou para mim e perguntou se eu não tinha alguma coisa que quisesse de novo publicar. Aí você fez o Inesquecível. Aí eu fiz a segunda edição, ampliada, revista e ampliada. E agora você lança A Vida é Movimento. Esse aí... Começa aqui uma caminhada sugestiva para abraçar o que perpassa a espécie humana em sua convivência no planeta Terra. Mulher, botasse pra lascar, viu? Pô, exatamente. Tudo não é pouca, não. Esse livro é um livro de contos. Sim. E ele está à venda, assim, vamos dizer... Está sendo lançado? Livro. Não, já foi lançado. Já rebolou? O primeiro lançamento. Você lançou em Marcelino Vieira já? Foi aqui, vai para lá. Aparecida, nos outros dois livros, você reproduziu um trabalho acadêmico que foi sua dissertação de mestrado, que é sobre a educação rural. Depois você publica um livro de memórias pessoais, em que você passa em revista a história de sua família. E nesse aqui, percebe que são textos mais leves, mais crônica, mais na linha da reflexão. É o quê? É o tempo que... É o balanço do tempo que lhe deu a serenidade para pensar? Exatamente. Refletir? Veja bem, meu primeiro livro, que foi O Inesquecível, já é um livro de memórias, né? É um livro que traz a memória, começar, assim, contando do começo muita coisa, mas é um livro que vai integrar, vamos dizer assim, a história. Por exemplo, um fato... Em que você mistura realidade com lições, mas tem o real ali. Mas tem o real, bem real. Olha, desse livro aqui... Qual é o fato que tem que você ia dizer? Eu vou dizer. Lampião passou na nossa casa, nessa casa aqui. Mas o que eu saiba é que minha mãe e meu pai contavam, inclusive num dos livros sobre Lampião, fala dessa passagem lá na nossa casa. E eles estiveram aqui na nossa casa. Então, o que é? Ele veio da Paraíba, por Luiz Gomes, e aí vou passando nos sítios.
Então, quando ele chegava num lugar, num sítio, as pessoas corriam para avisar os outros. Exato. E aí dava tempo para as famílias correrem se esconder no mato. Matagal, que naquela época havia ainda muito assim, a vegetação meio fechada, né? Catingueira, essa coisa lá, Ou né? se esconder. Se esconder. E minha família fugiu e eles passaram lá em casa. Durante muitos anos, ficou na porta, até nós sairmos de lá, ainda tinha na porta dessa casa aqui, as marcas dos rifles dele, para poder entrar na casa. Ali eles roubaram objetos, um rifle do meu pai, levaram alguma coisa que podia, porque quando o pessoal fugiu, a pressa era para salvar a família. Para ir embora. E aí o pessoal levou queijo e rapadura para se sustentar por ali, com crianças pequenas. Minha mãe já tinha criança pequena. A prole. Exatamente. Aí no segundo é o da... O segundo... Científico. É científico, mas é um livro de história, mas que tem a memória dos professores de escolas rurais de Ceará-Mirim, onde eu fiz a pesquisa do mestrado. Esse não tem memória. Tem. Esse é reflexão. Mas tem memória. Tem. Ele está catalogado como Literatura Brasileira Memórias. Também é memórias. Porque aqui eu vou trazer histórias ou contos que falam do dia a dia. E esse livro, ele tem uma coisa muito forte nele. Bom, uma das coisas fortes dele é essa relação que eu estabeleço entre o humano e a natureza. Ou seja, ele é aquele livro, está sendo aquele livro, né? Agora, recentemente, já está na livraria, está na livraria do campus, na livraria Manibu, lá na cidade, e na tábua no shopping do Cidade Verde. Né? E aí, comigo também as pessoas podem adquirir. Mas o que é que ele vai tratar? Ele vai justamente mostrar que a vida é movimento. Por quê? Porque as coisas acontecem, elas vêm do passado como aconteciam, mas elas, como aquilo que eu disse, elas iluminam o presente. Então, vou dar só um exemplo. Uma das coisas que eu trato no livro é sobre, por exemplo, como as famílias se formavam antigamente. E agora, por que isso não é mais assim? E como serão as famílias? E no final desse movimento que eu construo, né, a partir da minha memória, eu indago. E como serão? Nem o IBGE, no seu último censo de 22, dá resposta para essa pergunta, né? Eu coloco essa questão aqui. Você né? só faz pergunta difícil. Eu vou lhe fazer outra difícil. Mas peraí. Quando sua vida não for mais movimento, Maria Aparecida de Queiroz quer ser lembrada como uma mulher que... Eu quero ser lembrada como uma professora, como uma mulher que desafiou, vamos dizer assim, que atendeu aos clamores, né, assim, da história, né, para eu fazer um trabalho aqui e deixar uma marca. Tenho que agradecer a você, ser grato pela oportunidade de lhe encontrar, lamentar que o tempo rugiu contra nós, mas dizer que aprendi muito com você, Aparecida. E eu também amei. Eu vi você... Eu via você falando, né, que eu assisti antes de vir para cá, eu queria conhecer o Ciro. Que Ciro é esse? Eu disse, meu Deus do céu. Mas ele não deve ser um sírio, ele deve ser um Ciro, né? O persa. Obrigado. Eu também agradeço demais essa oportunidade, né? Maravilhoso estar aqui nessa conversa e ter a oportunidade de vivenciar, né? Porque a gente, quando fala alguma coisa que a gente vivenciou, a gente reescreve, né? Reescreve. Então, meu livro está aí para ser lido e reescrito. E o Memória Viva fica também à sua disposição o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo, no youtube.com/TVURN Memória Viva. Só entra lá que a gente se encontra. Até semana que vem.